Oi, gente, bom dia. Vamos estar falando aqui agora do conteúdo O Universo e explorando a Via Láctea. Quero só fazer uma explicaçãozinha, que é o seguinte. Eu vou fazer um resumozinho aqui, uma revisão rápida desses dois conteúdos, O Universo e Explorando a Via Láctea. Esse conteúdo é do livro 1, para quem ficou em recuperação no primeiro bimestre. Assim que terminar, eu já vou emendar com a gravação do conteúdo do livro 2, que é o sistema respiratório e o sistema cardiovascular, tá? Vocês têm o roteirozinho aí e vai estudar somente referente ao que vocês ficaram, tá? Eu coloquei 2 conteúdos para cada bimestre, ok? E aí, para quem ficou no primeiro bimestre, vai ser somente da página 136 até a página 162, referente ao livro 1, tá? E quem ficou no bimestre 2, aí vai procurar avaliação de recuperação referente ao segundo bimestre, são somente 5 questões, tá? Mas referente ao segundo bimestre, e também não vai precisar assistir o vídeo todo, tá? Quem ficou só no segundo, vai adiantando aí o vídeo e estuda somente aquilo que é referente o conteúdo do segundo bimestre, tá? Quem ficou só no primeiro, assiste o início e depois não precisa assistir o restante, tá? Para não confundir aí as coisas e achar que tem que estudar tudo. São 2 conteúdos para cada bimestre. Vamos lá. O primeiro do bimestre 1, para quem ficou no bimestre 1, é sobre o universo, tá? Nós estudamos um pouquinho, que foi justamente o que a gente estudou referente ao projeto, né? E aqui a gente viu sobre vários planetas que a gente vai dar uma olhada agora, né? Aqui no início tem um comentáriozinho que durante a noite a gente consegue ver as diferenças e semelhanças entre o dia e entre a noite, né? Quando a gente observa, por exemplo, o céu à noite, a gente vê bem mais pontos luminosos, não é verdade? Durante o dia a gente não consegue ver. Então, a grande diferença é essa. Para estudar essas coisas, todas as coisas e como é que acontece no universo, existe aí uma ciência chamada de astronomia, né? É a que investiga todos os corpos celestes, tudo o que acontece, as estrelas, os planetas, satélites, enfim. Satélites, na verdade, são mandados, né? Para lá, para observar. Então, vejam. Nós vamos ver um pouquinho sobre a nossa galáxia, que é a Via Láctea. É a galáxia em que nós moramos, né? Por que ela recebeu esse nome e de quem? Ela recebeu esse nome dos gregos, justamente porque eles observaram dessa forma aqui, que está na imagem, né? Vou subir um pouquinho para vocês verem melhor. Então, esse caminho aqui arredondado, ele dava uma ideia do caminho do leite. Quando a gente faz realmente, né, uma circulação assim, e se você colocar em uma bacia ou em uma panela e fizer esse movimento rotativo, você vai ver que o leite faz esse desenho, né? Então, por isso que os gregos colocaram esse nome, né, na nossa galáxia de Via Láctea, porque é comparado ao caminho do leite, tá? E estudando sobre as galáxias, a gente vai ver também um pouquinho sobre a galáxia Andrômeda,
que é a galáxia que está mais próxima da galáxia que a gente vive, né? Da Via Láctea. Ela é constituída de aproximadamente 1 trilhão de estrelas. A Via Láctea tem 300 bilhões e ela tem bem mais, é 1 trilhão. E também tem um formato aspiral e pode ser observada a olho nu do nosso planeta, mesmo em noites muito escuras, tomando-se como referência a direção da constelação de Andrômeda, tá? Vamos pro próximo. Nós vamos ver aí, esse assunto tá bem fresquinho na nossa mente, né? Principalmente quem fez parte do projeto. Na verdade, quem fez parte do projeto não vai ficar em recuperação nessa matéria, né? Somente quem realmente perdeu as aulas por algum motivo do segundo bimestre, né? Então, nós temos o Sol, que é o astro principal em que todos os planetas estão girando ao redor dele, né? O planeta Terra não está sozinho, ele faz parte de um sistema. Ele é composto por outros planetas que giram ao redor do Sol. Falando sobre o Sol, diz que é a única estrela do sistema solar, tá? E que tem o que? Luz própria. Todos os astros que compõem o sistema solar são menores do que o Sol e eles giram em torno dele. Na camada solar mais extensa, a temperatura pode chegar até 6.000 graus. Já pensaram? Quando a gente está chegando aqui a 28, 29 graus, a gente já está se queimando de calor. Imagine 6.000 graus. Nós temos uma imagem aqui. Vejam que tem aqui, vamos observar aqui essas linhazinhas azuis, né? Que é justamente o que é chamado de órbita. E os planetas foram colocados ali, aqui, foram dispersos aqui de acordo com a proximidade do Sol, né? Esses planetas, eles são classificados em planetas rochosos, que é Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e planetas gasosos, que são o restante, né? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Aí nós temos uma especificidade, vamos dizer assim, sobre cada planeta, certo? Qual é o planeta mais próximo do Sol, que é esse pequenininho aqui, ó, Mercúrio, tá? Ele só ultrapassou o tamanho de Plutão. Ou seja, Plutão ainda é menor do que Mercúrio. E nós vamos ver mais adiante porque Plutão não é mais considerado um planeta, né? Em segundo lugar vem Vênus, que é o segundo planeta mais próximo do Sol e o sexto maior no sistema solar. Ou seja, antes de Vênus tem mais 5 maiores, né? Que se destacam aí em tamanho. O terceiro planeta mais próximo do Sol é o nosso planeta, né? É o planeta Terra. Vamos baixar aqui, ó. Terceiro planeta mais próximo do Sol e o quinto maior em tamanho. Então, antes do planeta Terra, tem mais 4 planetas, né? Aí, depois do planeta Terra, vem Marte, que é o quarto mais próximo do Sol e é o sétimo maior planeta no sistema solar, na nossa Via Láctea, ok? Depois nós temos Júpiter, o quinto mais próximo do Sol e o maior de todos os planetas é o Júpiter. Depois de Júpiter, mais próximo do Sol, o sexto mais próximo, Saturno, que tem aí a sua especificidade ou tem como característica esses anéis que a rodeiam Saturno, né? É o sexto mais próximo do Sol e o segundo maior. Primeiro Júpiter, depois Saturno é o maior.
Terminando aí, nós temos Urano, o sétimo planeta mais próximo do Sol, e o terceiro em tamanho, né? Ele fica em terceiro lugar em tamanho. E o último planeta que está, no caso, o mais distante do Sol é o planeta Netuno, certo? Vamos passar aqui um pouquinho para a gente falar um pouquinho sobre os anéis de Saturno. Quais são, como essa estrutura dos anéis, né? O sistema de anéis de Saturno torna-se um dos corpos celestes mais bonitos. Contudo, ele não é o único que apresenta anéis, tá, gente? Embora não sejam visíveis como os de Saturno, eles também estão presentes em outros planetas gasosos, como Júpiter, Urano e Netuno. Então, não é somente Saturno que tem esses anéis, mas é o que é mais expressivo, é o que aparece mais, por isso que ficou aí famoso, que é tema inclusive até de músicas, os anéis de Saturno, né? Eles são constituídos por partículas de diferentes tamanhos, tá? Vejam aqui que parecem essas pedrinhas, tanto pequenas como maiores, e eles orbitam ao redor do planeta, ou seja, estão sempre ali girando ao redor do planeta, tornando uma faixa ao redor deles que é chamado de anel. Ainda não se sabe ao certo qual é a composição, mas acredita-se que é formado por gelo e poeira cósmica e também material rochoso, certo? Essa composição dos anéis de Saturno, tá? Em relação aos astros, nós temos astros que são luminosos e temos os astros que são iluminados, né? O Sol é uma estrela que produz luz, então ela é luminosa, né? E nós temos, por exemplo, a Lua, que não produz sua própria luz, ela reflete, ela fica refletindo a luz que ela recebe do Sol, tá? Então, a Lua é um astro que não tem luz própria. Ela reflete, a luz que a gente vê na Lua, né? É refletida exatamente pela a luz do Sol, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre a Lua. Antes do planeta... Antes nós vamos falar um pouquinho aqui de Plutão, né? Por que Plutão hoje não é mais considerado um planeta? Ok, gente? Vejam, Plutão é menor, inclusive até de Mercúrio, tá? E ele orbita num sentido diferente. Então, por esses dois motivos, tanto porque ele é pequeno demais e também porque a órbita dele é diferente, tá? Ele vai girando num sentido diferente, irregular, não segue o mesmo caminho, vamos dizer assim, dos outros planetas. Ele vem ao contrário, né? Vem em órbitas irregulares. Por essa razão, em 2006, a União Astronômica Internacional decidiu considerar Plutão um planeta anão, ou seja, ele é um corpo celeste, mas não é considerado mais um planeta, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre a Lua. A Lua, com aproximadamente 1/4 do tamanho da Terra, então era como se a gente pegasse, a gente estudou um pouquinho sobre isso, né? Em fração, como se a gente pegasse a Terra, dividisse em 4, a Lua representa o tamanho de um desses 4 pedaços, tá? É um satélite natural, é o segundo mais brilhante, primeiro é o Sol, o segundo a Lua, só que o brilho da Lua é, na realidade, um reflexo do Sol, ok? Vamos avançando aí. Deixa eu ver o próximo.
Vamos aqui para asteroides e cometas. O que são asteroides? Eles são conhecidos como planetoides também. Deixa eu ver se tem só alguma coisa aqui em cima. Não. Vamos lá. E são constituídos de rochas e metais. Eles apresentam formatos irregulares. Ó, cada um tem o seu formato específico, tá? Se você olhar para os planetas, você vai ver que eles são todos arredondados, né? Bem feitinhos. Já os asteroides ou planetoides, eles têm os formatos irregulares. Um é de um jeito, outro é de outro. E temos também os cometas. Os cometas são compostos de gelos, enquanto que os asteroides de rochas e metais. Os cometas são compostos de gelo, também de rocha e outras substâncias congeladas. Quando em órbita um cometa se movimenta próximo do Sol, a cauda dele se torna brilhante. Um exemplo disso, que é muito famoso, foi o cometa Halley, né? Nas situações em que os asteroides ou cometas se quebram, os pedaços deles passam a ser chamados e denominados de meteoroides, ok? Só que tem uma questão aí que a gente precisa levar em consideração, é que eles ficam vagando pelo espaço sem uma órbita específica. Mas quando eles entram na atmosfera da Terra, esses meteoroides sofrem um atrito e podem se queimar. É justamente quando a gente vê, e a gente comentou um pouquinho sobre isso, não sei se vocês lembram, quando a gente vê como se fosse uma estrela se mudando, né? Caindo, na verdade. A gente tem a impressão que é uma estrela, que inclusive são chamadas de estrelas cadentes, né? Que tem pessoas que acreditam que se fizer um pedido vai ser realizado naquele momento que ela está vendo a estrela cadente, mas isso não passa de mito, é somente esses meteoros, né, que eles se mudam de lugar, claro que numa velocidade muito grande, dando a impressão de uma queda, e são chamados de estrelas cadentes, certo? Interessante a gente entender que na realidade eles não entram em contato com a superfície terrestre, ou seja, quando a gente vê caindo, né, essa sensação de que está caindo do céu, mas eles não entram em contato com a superfície aqui da nossa Terra, tá? Vamos ver o próximo aqui, próxima página. Sim, vamos falar um pouquinho agora sobre as estrelas, né? No inverno, destacam-se as constelações, a constelação de Escorpião. Vejam, muitas vezes a gente vê tanto as nuvens como determinadas estrelas, e aí a gente faz a associação com determinadas imagens, né? Por exemplo, a gente vai ver que a constelação de Escorpião, ela parece com um caçador, né? Ainda que em determinados períodos do ano, alguns grupos de estrelas sejam mais visíveis do que o outro, todas as 88 constelações já mapeadas permanecem no céu, mesmo durante o dia. A gente não vê, né? Só vê mais à noite. Mas elas permanecem lá no mesmo posicionamento. A localização das estrelas tem sido facilitada pelo uso de aplicativos digitais, tá? Então, a cada ano, né, como a gente viu também, o tempo vai passando e os equipamentos de observação do universo vão se aprimorando e consegue-se ver as coisas com mais clareza, né? Embora atualmente as constelações não tenham mais a mesma importância que tinha no passado, elas ainda são úteis para a localização geográficas
de pontos cardeais em nosso planeta. E é muito útil também para navegação, né? Porque é justamente através das estrelas que os navegadores, né, conseguem se guiar, né? Como é que se conhece o espaço? Como é que se sabe de tantos detalhes, né, que a gente tem visto? Como é que tem chegado até a gente tantas informações, tantos detalhes? Como a gente viu, as pessoas sempre demonstraram essa curiosidade. Mais do que em outro momento, a nossa história humana tem se desenvolvido e tem descoberto coisas impressionantes no espaço. E quais foram os aspectos que facilitaram isso, né? Porque é possível ver essas coisas. Como é que a tecnologia tem se desenvolvido a ponto de observar mais coisas, tá? Aí aqui vai mostrando os telescópios, né? Com a invenção dos telescópios e a fabricação de satélites, que são equipamentos e sondas espaciais. São esses equipamentos aqui, ó, são sondas que são mandadas para o espaço e lá eles ficam filmando e trazendo informações para os cientistas, né? Essa astronomia, através desses equipamentos, foi se desenvolvendo tanto a ponto de a gente ter aí pessoas que já pisaram em solo lunar, né? A gente viu isso estudando. A astronomia se desenvolveu tanto que possibilitou o ser humano chegar até a Lua. E a primeira pessoa a pisar no solo lunar foi o estadunidense Neil Armstrong. Isso aconteceu em 1969, quando ele colocou pela primeira vez, e o primeiro astronauta também, a colocar o pezinho aí na Lua, certo? Nós temos outros estudiosos. Aqui, ó, mostra quando o Armstrong chegou, né, na superfície lunar, durante 2 horas e 21 minutos. Após eles chegarem lá, houve mais 6 missões espaciais tripuladas na Lua. A última, depois de Neil Armstrong, no caso, né? Houveram mais 6 missões, eles chamam de missão, 6 missões, para estudar um pouco mais sobre a Lua, né? O programa exploratório foi interrompido pela NASA devido aos custos, mas antes eles estavam aí até 1972, que foi o último que foi, estavam vez por outra aí mandando tanto sondas como pessoas para estudar o que acontecia, né? Como era lá na Lua. Nós temos aí, ó, o primeiro ser vivo aí ao espaço foi em 3 de novembro de 1957, a cadela Laika branca com manchas escuras. Foi essa, ó, primeiro ser vivo, Laika, em um protótipo da cabine, né? Indo lá até a Lua. Olha que privilégio. E aí nós temos outros cientistas, né? Nós vamos ver um pouquinho aqui também sobre o primeiro cientista brasileiro, né? Estudamos um pouquinho sobre ele. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Pronto, aqui, vejam, estudamos um pouquinho sobre ele também, né? Fizemos até, inclusive,
uma pesquisa sobre a vida de Marcos Pontes, é o atual ministro da Ciência e Tecnologia, certo? E ele foi aqui, ó, um dos astronautas que também teve a sua missão, né? Nós vimos que é preciso um preparo, né? Não é qualquer pessoa que simplesmente resolve, hoje eu quero ir para o espaço e pega ali um ônibusinho espacial e vai, não é dessa forma, né? Tem todo um preparo, ele passou muitos anos se preparando, tá? Ó, aqui diz assim, Marcos Pontes, que é nascido em São Paulo, é um ex-piloto da Força Aérea Brasileira e que em 1998 ele foi selecionado pela Agência Espacial para uma missão para participar do programa espacial da NASA. Em 29 de março de 2006, após 8 anos de treinamento, olha só quanto tempo, Marcos Pontes decolou a bordo da nave russa Soyuz com destino à Estação Espacial Internacional, retornando 10 dias depois, tá? Então tudo aí precisando de um preparo, não é? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, gente. Pronto. Nós temos aí algumas sondas, como a Ulisses, né? Que foi mandada também em missões. Para estudar, ó. Deixa eu localizar outra aqui. Ulisses, lançada pelos Estados Unidos e pela Agência Espacial Europeia em 6 de outubro de 1990. Temos aí a Luna 2, que é essa sonda aqui, ó. Lançada pela então chamada União Soviética em 13 de setembro de 1959, foi o primeiro objeto feito pelo ser humano a impactar o solo lunar, na região chamada Palus Putrescidinis. Vamos lá. E nós temos aqui, né, várias máquinas mostrando o uso delas na descoberta de várias especificidades de cada local que eles estão estudando, né? Ou seja, várias características, vamos dizer aqui, assim, né? Para trazer pra gente informações sobre o universo, sobre os outros planetas, tá? Vamos ver um pouquinho sobre os satélites e os satélites que foram fabricados aqui no Brasil, né? Que são os satélites que foram mandados, satélites brasileiros, tá? Vamos lá. Os satélites brasileiros que se encontram no espaço são rastreados pelo Instituto Nacional da Pesquisa Espacial, ok? O primeiro satélite brasileiro foi lançado no espaço em órbita no dia 9 de fevereiro de 1993 pelo foguete norte-americano e saindo da base espacial de Cabo dos Estados Unidos, e depois eles foram lançados outros modelos, né? Então nós temos aí, ó, quais eram as missões deles, né? E qual era as descobertas, tá? Vamos ver um pouquinho aqui também sobre os GPS.
O que é que significa GPS? Aqui. Vou levantar aqui. Ok. Pronto. O GPS é uma sigla, né? Que significa Sistema de Posicionamento Global. É um dispositivo que, ao ser ligado, ele recebe sinais enviados de satélites artificiais que está em órbita, na órbita terrestre, na realidade, né? Às vezes eu ficava pensando, como é que a gente bota, por exemplo, a gente bota GPS agora no celular, não precisa ter um equipamento específico para isso, né? E através dele a gente se localiza, e muitas vezes eu ficava me questionando, mas como é isso? Mas é justamente os satélites que vão mandando informações para esses GPS. Essa tecnologia foi desenvolvida desde 1960. Olha para isso, antes da gente nascer. A gente pensa que é uma coisa tão atual, né? Porque só desses dias para cá é que a gente tem aí essa função de estar se localizando, por exemplo, pelo celular. Mas a tecnologia já foi desenvolvida desde 1960 para fins militares. Contudo, a partir do início do século, ela foi disponibilizada para o uso civil, ou seja, da população toda, popularizando em todo o planeta. Atualmente é possível utilizá-la, inclusive, em relógios e smartphones, ok? Pronto, gente, é isso aí, tá? Referente ao primeiro bimestre. Então, em ciências, quem ficou em recuperação vai estudar essas páginas, tá? Da página 136 até a página 162. Só que entre elas já tem exercícios, atividades, né? Então é isso aí que vocês vão estudar. E nós vamos ver a partir de agora, desse momento, quem ficou em recuperação no segundo bimestre, tá? Então, quem ficou no primeiro vai assistir só esse que a gente falou até agora, que é o universo e explorando a Via Láctea. É isso aí que vocês vão estudar. Já quem ficou no segundo bimestre é que vai estudar os sistemas respiratório e cardiovascular, tá? Esses são os dois assuntos que vão cair na prova. São, volto a dizer, somente 5 questões, tá? E vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela pra gente acompanhar aí as páginas do sistema respiratório agora e depois do sistema cardiovascular, que é o que a gente vai estudar em ciências para avaliação, beleza? Vamos deixar aqui abrir. Enquanto tá carregando aqui, eu já vou pegando o livro pra gente não esperar muito, tá? E vocês vão acompanhando, abriu aqui. Sistema respiratório. Gente, como o próprio nome já disse, pra gente respirar não é somente um órgão, mas na realidade um sistema, tá? A gente necessita do oxigênio para viver, né? Na verdade, não só a gente, mas todo ser vivente precisa desses 3 componentes aí, que é o alimento, o oxigênio, que transforma em energia, né? Juntando alimento com oxigênio, transforma aí em energia. O oxigênio e os alimentos combinam para produzir essa energia que a gente necessita, tá? A gente sabe que tem seres que vivem na água, né? E aí a curiosidade, como é que esses seres fazem para respirar? O que é que acontece, né? Eles precisam de oxigênio, não tem esse ser vivo que não precise. Mas como é que eles fazem para respirar? É o que nós vamos ver agora. Tanto os peixes como alguns outros animais são capazes de respirar o oxigênio que já está dissolvido na água.
a gente, por exemplo, não é capaz de fazer isso, né? A gente não consegue ficar um período muito extenso sem respirar, né? A gente fez até aquele exercíciozinho que a gente fechou com a mão o nariz e a boca para ver quanto tempo a gente conseguia ficar sem respirar, tá? Porém, existe alguns outros animais que são aquáticos que não conseguem respirar o oxigênio que está na água. Assim como o ser humano, que precisa estar fora e respirar o oxigênio que está no ar atmosférico, esses seres também precisam. Quais são eles? Vamos dar uma olhadinha aqui na outra página. Deixa eu baixar aqui. Que era 142. Ó, gente, uma coisa interessante que a gente viu foi a questão dos golfinhos, né? Que correm um risco muito grande por aquelas redes que são deixadas no mar pelos pescadores, justamente porque focas e golfinhos, eles precisam vir respirar o oxigênio que está na atmosfera, né? Não é como como os peixes que já respiram aqueles que está contidos na água. E aí o que acontece? Muitos deles, quando se rascam ou se enroscam, se prendem sem querer nessas redes que são jogadas no mar pelos pescadores, não conseguem sair e terminam morrendo afogados, né? Porque é justamente por isso que a gente vê muitos vê eles pulando na superfície. Eles precisam vir até a superfície para respirar o ar que está na atmosfera e não conseguem porque estão presos nessas redes e aí acabam morrendo afogados, tá? Então, é esse o motivo que faz com que as redes sejam um perigo e uma inimiga dos golfinhos, né? E de focas, de alguns animais, de baleias. Tem baleias que vêm respirar fora também, tá? Gente, movimento de respiração. Como é que a gente chama esse movimento de colocar o ar para dentro e botar o ar para fora, né? A gente precisa fazer esse movimento porque à medida que a gente coloca o ar para dentro, a gente está colocando dentro do nosso corpo o oxigênio. E quando a gente expulsa, né, bota para fora, a gente está colocando o gás carbônico, né? A gente viu que Deus nos criou como uma máquina e tudo precisa ser funcionar na realidade bem direitinho, né? Só lembrando como é que se chama esse movimento, né, de colocar o ar para dentro, expulsar o ar que não é bom, tá cheio de gases, tá cheio de toxinas. Esse movimento de fazer isso, colocar para dentro, colocar para fora, é chamado de inspiração quando o ar está entrando, expiração quando o ar está saindo, tá? Aqui o autor coloca pra gente uma forma didática da gente entender como é essa respiração. Nós temos um órgão que é chamado de diafragma e que ele funciona como se fosse o mesmo movimento, né? O diafragma ele funciona como o mesmo movimento que a gente faz de uma seringa, né? Quando puxa, a gente sabe que uma seringa, quando vai ser colocada o remédio, né? Ela tá ali com a agulha. Esse aqui é uma seringa sem agulha. Quando você puxa, aí o ar entra. E quando você empurra, o ar sai. É justamente essa função do diafragma, tá? O diafragma é esse órgãozinho que tá aqui, ó, embaixo dos pulmões. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Não, já tá aqui.
Então, esse órgãozinho aqui, ele é chamado de diafragma e tem essa função, parecido com uma seringa, tá? Como eu falei para vocês, o nosso sistema respiratório, ele tem vários órgãos, né? Ele começa no nariz, com a cavidade nasal, né? O ar passa por aqui. Em segundo lugar, ele passa pela faringe e laringe, tá? Que são logo abaixo aqui, ó, do queixo. E depois passa por esse tubo que é chamado de traqueia, né? Nessa gravura aí você consegue ver todos os órgãos que estão envolvidos no sistema respiratório. Aí vem os brônquios, né? Que ficam aqui, ó, esses é como se fossem canozinhos por onde o ar tem acesso. E por último, o pulmão e o bronquíolo, tá? A cavidade nasal, por onde o ar entra, né? Entra pelas narinas. E nas narinas esse ar é filtrado por pequenos pelos que a gente tem no nariz. Dá até pra gente ver isso, né? Passa das narinas para a faringe, depois laringe. Nelas estão as pregas vocais, né? Na laringe estão as pregas vocais. Quando o ar sai dos pulmões, passa por elas. Ó, quando o ar sai dos pulmões, passa por elas. No caso, voltando, né? Vamos para a próxima página. Aí temos aqui, ó, a traqueia, brônquios e pulmões. Da laringe, o ar segue para a traqueia. Mais abaixo a traqueia divide em dois tubos chamados de brônquios, os quais vão separando em canais cada vez mais finos, como galhos de árvores. E por fim, desses tubos, os músculos, que são bolsas de ar, os alvéolos, né? Parece essas bolinhas aqui, ó. Alvéolos. O oxigênio contido nos alvéolos passa para o sangue. E o gás carbônico do sangue passa para o interior dos alvéolos. É um movimento aí, né? De entrega o oxigênio para o corpo, retira do corpo aquele ar que não é saudável, ok? Então, esse aí o assunto sobre a respiração. Nós temos aí algumas doenças respiratórias, né? Que são os resfriados, geralmente acontece no tempo mais frio. A pneumonia, que é uma infecção no pulmão, é uma doença grave, mas que tem no passado, quando a medicina não era tão desenvolvida, muitas pessoas morriam, né, de pneumonia, mas agora é tratável, né? E é justamente aí uma inflamação nos pulmões. Quais são os sintomas de uma pessoa que está com pneumonia? A primeira coisa é o acúmulo de secreção no pulmão, aparece dores no peito, tá? Dificuldade em respirar, falta de ar, febre alta, tudo isso são características da pneumonia. E a asma, né? Que é uma doença que torna a pessoa cansada, fica com uma dificuldade muito grande em respirar, né? E, inclusive, ela aparece aqui como o primeiro sintoma da asma: falta de ar, dor no peito, tosse, chiados quando respira. Se você colocar o ouvido assim nas costas de uma pessoa que está com asma, você consegue realmente ver um ronco ao respirar, né? E também ela com muita dificuldade para respirar e tosse, uma tosse contínua, tá? Essa é mais uma doença. Temos aí o resfriado, pneumonia, asma, e a última doença que aparece, que é uma doença também respiratória, é a tuberculose, né? Tuberculose já é uma tosse, é uma infecção muito perigosa que também ataca os pulmões,
tá? E é tratada com antibióticos. Os sintomas dessa doença é expectoração com sangue. Geralmente as pessoas tossem, quando tosse sai uma secreção e essa secreção vem com sangue. Febre, dor no peito, arrepio, emagrecimento, a pessoa emagrece muito, suor noturno, e a causa do emagrecimento é justamente a falta de apetite que a doença traz e a fraqueza, ok? Gente, terminando aí essa parte respiratória, a gente vai para o sistema cardiovascular, que também é chamado de sistema circulatório, né? É por onde o sangue circula, ok? Esse é o segundo assunto da nossa avaliação do segundo bimestre, tá? O sistema cardiovascular, que aí é também um sistema com vários órgãos, não é isso? Sistema vascular é o caminho por onde o sangue percorre em nosso corpo, tá? Ele coloca no início um exemplo ali de uma avenida, né? É como se o corpo da gente tivesse também essa avenida por onde o sangue vai andar, certo? Vamos lá. O nosso corpo pode ser comparado a uma grande cidade, pois ela também tem, o nosso corpo também tem esses lugares por onde o sangue precisa percorrer, né? Como se fossem avenidas por onde o sangue vai andar, circular no nosso corpo. E ele é chamado de cardiovascular. O que é o sangue? O sangue é um líquido que aqui diz assim, viscoso, ou seja, pegajoso, de cor vermelha, tá? Que impulsionado pelo coração, ele circula pelo nosso corpo todo. Então, o que é que faz o sangue andar? Que poderia ficar ali paradinho no nosso corpo, né? Mas ele fica circulando. E o que faz ele andar é justamente esse bombeamento que o coração faz, né? Que a função do coração é justamente bombear o sangue, é empurrar o sangue, né? Para que ele saia circulando pelo corpo inteiro. Qual é a composição do sangue, né? O sangue é composto de quê? A formação do sangue é através de quê? Nós temos 4 componentes aí do sangue, né? O primeiro que é mostrado aí pra gente é os glóbulos vermelhos. O que é que os glóbulos vermelhos fazem? Ele tem a função de transportar o oxigênio para o corpo todo, tá? E o segundo componente aí que a gente não consegue ver, ele é composto de um líquido amarelo chamado de plasma, onde os glóbulos, as células sanguíneas estão mergulhados neles. É invisível, aqui tem uma observaçãozinha que a gente não consegue ver o plasma a olho nu, tá? Porque as partículas de sangue estão justamente mergulhadas dentro desse plasma, desse líquido amarelo. E os glóbulos brancos. Para que servem os glóbulos brancos? O que são os glóbulos brancos? São células também, assim como os vermelhos, tem os brancos. E a função dos glóbulos brancos é prevenir o nosso corpo contra o ataque de vírus e de bactérias, de substâncias que são nocivas, tá? Então, a composição do sangue é essa: glóbulos vermelhos traz o oxigênio, o plasma, os glóbulos ficam inseridos mergulhados dentro desse líquido amarelo chamado plasma, que não é visível, e os glóbulos brancos que protegem o nosso corpo do ataque de vírus, de bactérias e de substâncias ruins, nocivas
ao nosso organismo. E por último, as plaquetas. Qual é a função das plaquetas? Eu vou levantar aqui para vocês verem, tá? Vejam, a função das plaquetas é quando a gente, por exemplo, se machuca, tem algum corte, algum acidente, e aí fica sangrando, as plaquetas têm a função de como que endurecer o sangue, para que o próprio organismo consiga fazer aí essa função de estancar o sangue e não sair o sangue todo, né? Tem uma proteína chamada fibrina, que é formada no plasma para auxiliar o processo de cicatrização. Então, para cicatrizar, é necessário aí essas plaquetas, que vai como que ressecando, endurecendo o sangue para que não tenha, quando o próprio organismo tem a sua defesa de estancar o sangue, né? Nosso corpo, a gente fez esse exercíciozinho, cada pessoa tem uma quantidade diferenciada de sangue no corpo, né? No corpo de um adulto, pra gente saber mais ou menos como é, a gente pega o peso, divide por 10, pra gente conseguir, e multiplica por 100, pra gente conseguir saber qual é a quantidade de sangue que cada pessoa tem, né? No corpo de um adulto, o coração pesa mais ou menos 300 gramas. Uma pessoa já crescida, adulta, aí tem o seu coração com aproximadamente 300 gramas. Mas a circulação do sangue, quando o sangue fica circulando durante o dia todo, essa circulação que o sangue passa e volta, ele tem aproximadamente um fluxo de sangue rodando pelo nosso corpo durante todo o dia de 10 mil litros de sangue. Isso não significa que a gente tenha isso, né? Como eu falei, na sala a gente teria que ser uma cisterna para caber tanto sangue. Mas é a circulação que passa pelo coração, assim, nesse rodízio, vai e volta, durante o dia todo. Ele passa aproximadamente 10 mil litros de sangue no nosso corpo, ok? Existem também, assim como existem algumas doenças respiratórias, existem também algumas doenças no sistema cardiovascular, no sangue, né? Uma delas é a anemia. O que é a anemia? É como se fosse o sangue fraco, né? Os glóbulos vermelhos vai diminuindo nessa composição do sangue, né? Então, à medida que esses glóbulos vermelhos vão diminuindo, vai se caracterizando e vai dando origem a essa doença chamada anemia, tá? Isso é devido o quê? O que é que causa? A causa mais frequente da anemia é a falta de ferro e vitamina B12 na alimentação, tá, gente? Então, como é que uma pessoa, quando tá com anemia, fica? Quais são os sintomas? Ela fica com o sistema nervoso comprometido, dando até tonturas e desmaios. Os músculos ficam fracos. O pulmão fica com a sua função comprometida. A pessoa fica com falta de ar. Os olhos ficam amarelados, o coração fica com palpitações, a pele pálida e um órgão que a gente tem, que é o baço, aumenta o volume. Então, olha quanta coisa vai comprometendo no corpo de uma pessoa que está com a anemia. Simplesmente falta de duas substâncias aí, que é a vitamina B12 e o ferro, né, no sangue. Nós temos ainda as veias, né, que são os vasos sanguíneos. São esses
como se fosse tubulações de uma casa, ó. Aí tem uma casa e os canozinhos aí, que são justamente as veias por onde o nosso sangue circula no corpo, né? Os vasos são chamados de vasos capilares. Eles unem as artérias até as veias. As artérias são essas veiazinhas mais fininhas, tá? A veia recolhe o sangue e traz de volta para o coração. E a artéria transporta o sangue do coração para todos os órgãos, ok? Vamos aqui agora para o coração. O coração funciona como uma bomba, né? Impulsionando o sangue que se concentra no interior dos vasos sanguíneos. Então o coração fica aí bombeando, né? Empurrando o sangue para que ele circule no corpo inteiro. A localização do coração está no meio, mas mais voltado um pouco para o lado esquerdo, ok? Gente, nós temos também a quantidade de batidas do coração por minuto, tá? Se a gente colocar, por exemplo, como o livro traz aí, o dedo em cima dessa veia no pulso, né? A gente olha aqui no pulso, pertinho já da mão, aí aperta o dedo lá na mão esquerda e aí a gente consegue perceber uma vibraçãozinha da veia, né? Como se ela estivesse subindo. Essa vibraçãozinha, você conta em 15 segundos quantas vezes você consegue perceber essa vibraçãozinha. Depois você multiplica por 4, porque um minuto não tem 4 vezes 15. Então, quantas vezes por segundo der, aí vai ser a sua frequência cardíaca, que cada pessoa também tem a sua específica, né? Outra coisa que a gente precisa lembrar é que é o seguinte: essa frequência cardíaca ou o movimento do sangue no nosso corpo e as batidas do coração, ela tem a ver também com a atividade que nós estejamos desempenhando. Por exemplo, quando uma pessoa está descansando, ela tem aproximadamente 80 batimentos cardíacos por minuto. Essa é a frequência cardíaca de uma pessoa sem fazer nada, descansando. Mas a frequência cardíaca de uma pessoa que está em exercício físico aumenta bastante, né? E isso vai ser de acordo com se corre muito, a frequência aumenta, se corre menos, diminui um pouco. Tá, gente? Pessoal, esse aí foram os 2 conteúdos que vai para o segundo bimestre da avaliação de ciências, tá? Para esse segundo bimestre, ok? Então, dê uma estudada e boa sorte para todo mundo se sair bem aí, tá bom?